Fala galera, beleza com vocês? Toid na área. Eu vou começar agora uma playlist voltada para o ensino superior, tudo bem? Mas que também serve para você, aluno do ensino médio, uma vez que as informações aqui são informações mais aprofundadas, na qual você, de repente, está concorrendo a uma vaga extremamente difícil em vestibulares concorridos. Eu vou abordar nessa aula tecido epitelial, que é um dos 4 tipos básicos de tecidos animais. Pergunta pro Toid é o seu canal que está começando agora. Ok, galera, se você não se inscreveu nesse canal e não deixou o seu like, ao final do vídeo, vê se esse assunto ele é merecedor disso, tudo bem? Tô contando com vocês. Vejam bem, eu vou abordar então histologia animal, conforme eu já falei, tá? Mas antes de iniciar propriamente o tecido epitelial, precisamos reconhecer o que é um tecido. Afinal de contas, a definição dele muda um pouco em relação ao ensino médio. No ensino médio, simplesmente a gente acaba dizendo que tecido é o conjunto de células. Não, galera, não é bem isso. É um conjunto de células com mesma origem embrionária e que desempenham mesma função, ok? Desempenham mesma função. Tudo bem que alguns tecidos, no caso epitelial, sobretudo, apresentam origens embrionárias diversas, mas precisam desempenhar a mesma função. Isso chama especialização, ou seja, conforme os animais acabam evoluindo na escala zoológica, a complexidade e a especificação e especialização dos tecidos vão só aumentando, ok? Muito bem, galera. Dividimos os tipos de tecidos em 4 grandes grupos. Os 4 grandes grupos são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Bom, aqui nesta imagem, nós temos logo de cara o tecido hematopoético, que é um tecido conjuntivo especializado. Logo depois, nós temos um tecido ósseo, também um tecido conjuntivo especializado. Tecido epitelial, um tecido à parte. Cartilaginoso, conjuntivo especializado. Adiposo, conjuntivo especializado. Neural, à parte. Muscular, a parte, e o próprio conjuntivo, chamado de propriamente dito. Portanto, nós já percebemos aqui nessa imagem que quando chegarmos no assunto tecido conjuntivo, nós teremos uma diversidade muito grande dentro deste tecido. Mas, como eu disse, a nossa aula de hoje é sobre o tecido epitelial. Mas é claro que alguns conceitos básicos vocês precisam saber acerca da histologia, sobretudo para ensino superior. Primeiro, nós vamos fazer técnicas de coloração para facilitar a visualização no microscópio óptico comum, um microscópio de luz. E uma das técnicas que é mais utilizada em laboratório de histologia é aquela que acaba reunindo 2 tipos de corantes super famosos, a hematoxilina e a eosina. Muito bem, galera, a hematoxilina ela acaba corando com um aspecto de coloração azul arroxeado, ok? E de modo geral, as estruturas das células e da matriz desses cortes que acabam contendo regiões ácidas têm afinidade por esse corante. Esse corante acaba tendo então a chamada basofilia. O núcleo, por exemplo, é uma região onde fica bem corado usando a hematoxilina. Já a eosina, ela tem acidofilia e acaba corando muito bem a região do citossol, também as mitocôndrias, pois o citoplasma da maioria das células acaba se corando em rosa vermelho por conta da eosina. Para fazer cortes histológicos e microscópicos, faz uso do micrótomo. Esses cortes acabam variando de uma espessura que vai de 1
a 10 micrômetros de espessura, tudo bem? E nesta imagem, vocês acabam vendo como é a participação do micrótomo. Bom, e se você ficou em dúvida, aqui nós temos então uma amostra para ser cortada no micrótomo manual, tá? Aqui é um micrótomo manual. A lâmina para obtenção do corte da amostra no micrótomo manual, você tem uma lâmina de corte, você corta um pedaço, este pedaço, essa fração é colocado numa lâmina, ela é corada e ela é fixada para permanecer por mais vezes, mais usos e os estudantes terem acesso a isso. Tudo bem, o tecido epitelial ele acaba sendo formado por células justapostas, entre as quais se encontram bem pouca substância intercelular ou matriz extracelular. Como as suas células não possuem vasos sanguíneos, ou seja, a natureza é avascular, os seus nutrientes eles acabam sendo recebidos através do tecido conjuntivo abaixo, subjacente, um tecido conjuntivo que forma uma lâmina. Essa lâmina é chamada de lâmina basal. Além disso, é importante destacar que existem muitas especializações em suas membranas. Sua principal função apresenta a função de revestimento e, convenhamos, tudo que reveste acaba protegendo, apresentam também função de absorção e secreção e função sensorial. O tecido epitelial, via de regra, vejam bem, via de regra, não apresentam terminações nervosas. Sobretudo, precisamos lembrar que uma minoria do tecido epitelial, sim, apresentam terminações nervosas. São os chamados neuroepitélios, encontrados, por exemplo, em alguns órgãos dos sentidos, como o olfato, visão, audição e paladar. Tudo bem? Como foi dito, o tecido epitelial ele tem que ser assentado sobre uma lâmina de tecido conjuntivo chamada de lâmina basal. Às vezes, isso é chamado apenas de membrana basal visível, tudo bem? E o que é feito dessa lâmina basal? Essa lâmina basal, sendo ela um tecido conjuntivo, não se esqueça, ela é formada principalmente por colágeno. Para você do ensino médio, basta isso. Para você que é do ensino superior, é necessário saber que o colágeno responsável por formar a lâmina basal é o colágeno do tipo 4, além de outras proteínas como laminina e proteoglicanas. Para revestir determinadas estruturas, eu preciso fazer com que essas células sejam realmente justapostas e firmes. E para isso é necessário a presença de junções celulares. Existem vários tipos de junções celulares, mas as principais aqui são aquelas que conferem adesão entre células vizinhas. Além disso, vamos destacar que quanto mais justa for uma célula à outra, menos substância existe entre elas. E além disso, eventualmente acabam também vedando os espaços e prevenindo contra o fluxo de agentes microbianos. Tudo bem? Bom, do ponto de vista juncional, as junções elas são classificadas em junções de adesão, junções de oclusão e junções de comunicação, beleza? Em muitas células epiteliais, vejam bem, a distribuição das organelas citoplasmáticas, elas são diferentes entre a porção basal, chamada polo basal, e a porção apical, chamada de polo apical. E a esta diferença na disposição das organelas e do citoplasma, dá-se o nome de polaridade das células epiteliais. O que isso significa? Que diferentes partes dessas células podem ter diferentes funções. Em relação à classificação dos tecidos epiteliais de revestimento, nós podemos classificar segundo a forma da célula, que ela pode ser pavimentosa, ou seja, achatada, cúbica ou cuboide, colunar ou prismática, de transição. Nós ainda podemos classificar o tecido epitelial de revestimento segundo o número de camadas, ou seja, pode ser simples, com uma camada só, ou estratificada, com mais de uma camada. Fazemos aqui um paralelo com um tecido que aparentemente apresenta-se como várias camadas, mas que na verdade é uma camada, sendo que os seus núcleos estão dispostos em alturas diferentes, dando a falsa impressão de que ela é estratificada, mas ela não é. Este epitélio a que me refiro é um epitélio encontrado na traqueia, conhecido por pseudo-estratificado. O epitélio de transição
Ele é um tipo especial de epitélio, restrito, galera, ao revestimento das vias urinárias, sobretudo a bexiga urinária, pois quando ela está vazia, o formato da célula é cúbica ou cuboide, e quando ela está cheia, ou seja, distendida, o formato da célula acaba sendo pavimentosa ou achatada. E por alternar entre cheia e vazia, pavimentosa e cúbica, nós chamamos esse epitélio de transição. Tudo bem? O epitélio no intestino, ele é do tipo simples colunar. Simples colunar por quê? Colunar porque precisa, de certa forma, ter uma proteção extra, o que é comum para os tecidos com várias camadas, que não é o caso do intestino. E simples, nesse caso, para que promova a absorção, pois epitélios simples estão mais relacionados com efeito de absorção e epitélios estratificados mais relacionados com efeito de revestimento e proteção, ok? Mas no caso especificamente do epitélio intestinal, existem certas especializações de membrana conhecidas por microvilosidades, que acabam sendo pequenas projeções do citoplasma que prolongam-se na forma de dedos à membrana plasmática, sendo que as microvilosidades não são visíveis ao microscópio óptico comum, apenas ao eletrônico. São dobras, portanto, que exercem intensa absorção e apresentam ainda, na sua face mais externa, na sua face extracelular, um conjunto de carboidratos conectados a lipídios, chamado de glicolipídios, e conjunto de carboidratos conectados a proteínas, chamadas de glicoproteínas. A esse conjunto nós temos o chamado glicocálix. Esse glicocálix é visto facilmente, sim, no microscópio de luz e são chamados de borda em escova ou borda estriada. Em se tratando de intestino e precisando também lembrar das vias aéreas, existem determinadas células chamadas de células caliciformes. Estas células, então, também revestem a região do intestino e do trato respiratório e são responsáveis pela secreção de muco. Este muco é rico numa substância chamada mucina, que acaba sendo uma mistura entre glicoproteínas e proteoglicanas. O epitélio de revestimento encontrado na pele, ou seja, conhecida por epiderme, é um epitélio estratificado com várias camadas e células achatadas, pavimentosa. Já o epitélio encontrado nos pulmões, envolvendo os alvéolos pulmonares, é um epitélio simples, pavimentoso, responsável por trocas gasosas e absorção. Pessoal, lá na traqueia, conforme eu falei, que existe um epitélio pseudoestratificado, ele é rico em estruturas chamadas de cílios, que são prolongamentos longos e com certa motilidade. Esse movimento ciliar, ele acaba varrendo a sujeira que foi capturada pelo muco, produzido, é lógico, através das células caliciformes. Este muco com as partículas são impelidas em direção à superfície do epitélio. Bom, em resumo, você precisa saber que os tecidos epiteliais apresentam diversas origens embrionárias, tanto da ectoderme, formando o revestimento chamado de epiderme da pele, quanto da mesoderme. Um exemplo aqui é o tecido de revestimento dos vasos sanguíneos, chamados de endotélios, e da endoderme, que um exemplo aqui é o tecido de revestimento que forma o trato digestório, sobretudo, evidentemente, a região do estômago e do intestino. Outra característica importante é que os epitélios recobrem e revestem todas as superfícies corporais, galera, exceto algumas cartilagens articulares, o esmalte do dente e a superfície anterior de rins. Outra característica é que as funções dos epitélios são proteção, como no caso da pele, absorção, como no caso do intestino e no caso do pulmão, transporte de substâncias sobre a superfície, que é mediada por cílios, secreção no caso das glândulas, que eu vou abordar, excreção no caso dos rins, trocas gasosas nos alvéolos pulmonares e assim vai. Outra característica é que a maioria das células epiteliais renovam-se continuamente por mitose, não se esqueçam disso. E os epitélios não têm direito de suprimento sanguíneo e linfático. Os nutrientes são dados por difusão através da lâmina basal. Lembremos-nos também que a natureza de coesão
do tecido epitelial, ela é mantida por junções celulares e que os epitélios apresentam polaridade estrutural e funcional. Tudo bem? Bom, os tecidos epiteliais, eles podem ser também glandular, formando as chamadas glândulas. Basicamente, nós temos duas, a glândula exócrina e a glândula endócrina. A glândula exócrina é aquela glândula que apresenta um ducto, que apresenta um canal que as secreções serão liberadas ali e serão projetadas para o meio externo desta glândula ou deste tecido epitelial em especial. Já as glândulas endócrinas não são formadas por ductos ou canais e suas secreções, que são os hormônios, são liberados para o sistema circulatório, para o sangue. Portanto, os hormônios são jogados ao sangue e não à superfície do tecido epitelial. Pessoal, existe um terceiro tipo de glândula, chamado de glândula mista ou anfícrina, onde porções ou partes delas estão relacionadas à exócrina e porções ou partes dela estão relacionadas com a porção endócrina. Um bom exemplo aqui é o pâncreas, que apresenta os chamados acinos pancreáticos, que corresponde à porção exócrina, responsável por liberar, por exemplo, a secreção pancreática bicarbonato de sódio, e existe as ilhotas de Langerhans, que são a porção endócrina, responsável por liberar os hormônios, insulina e glucagon. Pessoal, as glândulas exócrinas, elas podem ser classificadas de acordo com o modo de liberação da sua secreção, você sabia? Sendo divididas em merócrinas, apócrinas e holócrinas. Nas glândulas merócrinas, a secreção é liberada por exocitose, sem perda do material celular, ou seja, apenas a substância é secretada. Já nas glândulas apócrinas, ela é uma glândula intermediária, encontrada, por exemplo, na glândula mamária, em que o produto de secreção é secretado junto com pequenas porções do citoplasma, da porção apical das células. Já a glândula holócrina, como as sebáceas, o produto de secreção é eliminado juntamente com toda a célula, a totalidade dela. E esse processo envolve a destruição das células repletas de secreção. Existe a classificação ainda segundo os ductos, se eles são formados, as glândulas, por ductos simples ou por ductos compostos. Duas aqui merecem destaque. A glândula tubulosa, que, como o próprio nome diz, o ducto está no formato de tubo, e a glândula acinosa, que tem uma espécie de compartimentalização, como você vê aqui abaixo. Glândulas acinosas referem-se àquilo que eu havia dito, por exemplo, encontrado no pâncreas, chamado de acinos pancreáticos. As principais glândulas endócrinas encontradas nos seres vivos são hipófise, paratireoides, tireoide, adrenal ou suprarrenal, rins, ovários, testículos e pâncreas. Rapidamente, eu posso dizer a você que a hipófise é uma glândula que comanda as demais, via de regra. A hipófise, ou pituitária, ela tem o tamanho de uma ervilha, um grão de soja, responsável, na sua porção anterior, liberar alguns hormônios e na porção posterior, liberar outros hormônios. A hipófise, como um todo, libera hormônio do crescimento, prolactina, ADH, ocitocina, TSH, ACTH, tudo bem? As paratireoides liberam um hormônio chamado paratormônio, que pega o cálcio armazenado em ossos e dentes e joga para o sangue. O paratormônio tem essa função. A tireoide produz quais hormônios? O T3 e o T4, triiodotironina e tetraiodotironina, que controlam o metabolismo geral do ser, e a calcitonina, hormônio que pega o cálcio do sangue e estoca em ossos e dentes. As adrenais ou suprarrenais são glândulas situadas acima dos rins. Essa glândula aí, ela libera o hormônio adrenalina, libera hormônios corticoides e libera aldosterona. A aldosterona é responsável pelo controle de absorção de sódio e secreção de potássio. O cortisol, ele é um anti-inflamatório, está relacionado à situação de estresse. E a adrenalina está relacionado com fuga ou luta, pânico.
medo. Os rins são capazes também de liberar determinados hormônios. Um deles se destaca, o EPO, eritropoetina, responsável por estimular a medula óssea, encontrado evidentemente nos ossos, a produzir mais hemoglobina e mais células vermelhas. Temos os ovários. Os ovários são glândulas mistas, em que, na sua porção endócrina, liberam os hormônios estrógeno e progesterona. Testículo, na sua porção endócrina, libera testosterona. E o pâncreas, na sua porção endócrina, libera insulina e glucagon, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou até aqui, você gostou dessa aula, inscreva-se nesse canal e deixe o seu like, se for da sua vontade. Um grande beijo para você. Tchau, galera!